No coração de uma das perseguições mais intensas contra os cristãos, o apóstolo Pedro foi preso e mantido em uma prisão romana, aguardando seu julgamento. A história da sua libertação é um milagre impressionante, onde a intervenção divina, através de um anjo enviado por Deus, o resgatou da morte certa. Neste vídeo, vamos explorar essa narrativa incrível, repleta de coragem, fé e do poder sobrenatural de Deus. Acompanhe todos os detalhes dessa história que fortaleceu a fé dos primeiros cristãos e continua a inspirar até hoje. Imagens de uma cidade antiga com ruas movimentadas, à luz do entardecer. Sons suaves de uma multidão ao fundo. Em seguida, a câmera foca em um prédio antigo e imponente, onde os cristãos eram perseguidos. A música de fundo cria um clima de suspense e mistério. Em um período de grande perseguição, o apóstolo Pedro, um dos maiores líderes da igreja primitiva, se viu aprisionado por causa de sua fé em Jesus Cristo. Ele estava na prisão, aguardando o que parecia ser sua execução, mas Deus tinha um plano diferente para ele. A câmera mostra Pedro em uma cela de prisão escura e fria. Ele está sentado no chão, com as mãos algemadas, olhando pensativo. O ambiente é desolado. A prisão é bem guardada, com sentinelas à porta. Pedro havia sido preso sob a ordem do rei Herodes Agripa I, que procurava agradar aos líderes judeus e eliminar os líderes cristãos. Herodes havia mandado prender Tiago, irmão de João, que já havia sido martirizado. Agora, Pedro era o próximo alvo. Cena 2. Flashbacks da prisão de Tiago, imagens rápidas de Tiago sendo preso e levado para sua execução. Enquanto a voz do narrador continua. Narrador. A morte de Tiago havia deixado os cristãos com medo, e Pedro sabia que sua situação era extremamente perigosa. Mas ele confiava em Deus, e seu espírito permanecia firme, mesmo diante da morte. O milagre da libertação mostra Pedro orando e meditando. Ele parece tranquilo, mas as algemas e a guarda constante indicam que sua situação é desesperadora. Narrador. Voz mais suave e esperançosa. Enquanto Pedro estava preso, a igreja em Jerusalém se reunia em oração fervorosa por sua libertação. Eles sabiam que, sem a intervenção divina, Pedro estaria condenado. O anjo aparece e a câmera foca em uma luz brilhante que começa a se manifestar na cela de Pedro. Um anjo aparece, vestindo roupas brancas e resplandecentes. E então, em uma noite escura, algo surpreendente aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu em sua cela. A luz celestial iluminou o ambiente, e o anjo tocou o ombro de Pedro, fazendo-o acordar de seu sono profundo. O anjo fala com Pedro. O anjo se aproxima de Pedro e, com uma voz suave e firme, fala com ele. Pedro acorda assustado, mas o anjo lhe fala com autoridade. Anjo, voz celestial, levante-se rapidamente, Pedro. As algemas se soltarão de suas mãos. Pedro, ainda atordoado, sentiu as algemas caírem de suas mãos, como se um poder sobrenatural estivesse operando. O anjo lhe ordenou que se vestisse e seguisse-o. Pedro segue o anjo. A câmera mostra Pedro levantando-se, ainda em choque, mas fazendo o que o anjo lhe disse. Ele segue o anjo por um corredor da prisão, passando por guardas adormecidos. As portas da prisão se abrem sozinhas à medida que eles se aproximam. Pedro seguia o anjo, mas ainda não acreditava totalmente no que estava acontecendo. Ele pensava que tudo era um sonho, uma visão, até que chegaram à porta da cidade. Então, o anjo desapareceu, e Pedro ficou ali, sozinho, em frente à grande porta da prisão. O momento de descoberta. Pedro fora da prisão. Pedro está agora fora da prisão, respirando o ar fresco da noite. Ele olha ao redor, atônito, voz suave e emocionada. Finalmente, Pedro se deu conta do que acabará de acontecer. Ele estava livre, mas não por suas próprias forças. Era um milagre, um ato direto da intervenção de Deus. Cena 8. Pedro vai à casa de Maria, mãe de João. A câmera mostra Pedro correndo para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde os cristãos estavam orando por ele. Sem perder tempo, Pedro foi até a casa de Maria, onde os cristãos estavam reunidos, orando por sua libertação. Eles não podiam acreditar no que viam quando Pedro bateu à porta. A incredulidade dos cristãos. Uma serva chamada Rode vai até a porta, e ao ver Pedro, fica tão surpresa que corre para dentro. Sem abrir a porta, Rode, a serva da casa, ao ouvir a voz de Pedro, correu para avisar a todos, mas ninguém acreditava. Eles pensavam que era seu anjo, mas Pedro continuou batendo na porta.
Conclusão. Reflexão sobre o milagre. Os cristãos recebem Pedro, finalmente. A porta é aberta. E todos os cristãos ficam maravilhados ao ver que Pedro realmente estava ali, vivo e livre. Eles começam a louvar a Deus, agradecendo pelo milagre. Voz inspiradora. Este milagre foi um poderoso lembrete para a igreja primitiva de que, com fé em Deus, até as situações mais impossíveis podem ser transformadas. Pedro, agora livre, continuou sua missão de espalhar o Evangelho, sabendo que Deus sempre estava com ele. Pedro partindo para sua missão. A câmera mostra Pedro saindo para a missão, com uma expressão de confiança renovada, pronto para continuar sua jornada. E assim, a fé de Pedro e dos primeiros cristãos foi fortalecida. Eles sabiam que, mesmo nas situações mais difíceis, a mão de Deus nunca se afastaria deles. A tela escurece e uma mensagem aparece. Com Deus, todos os obstáculos podem ser superados. Acredite no poder da oração. Esta história de fé, coragem e milagres é um testemunho eterno de que Deus é capaz de libertar aqueles que confiam nele. Que você também possa encontrar força e esperança, não importa a situação que enfrente.